Estamos aqui no Museu de Mazzaropi, em Taubaté. Eu vou mostrar um pouco aqui dos objetos usados, né, nos filmes de Mazzaropi. Objetos de uso pessoal da casa dele também. Roupas de Mazzaropi. O Jeca e a Égua Milagrosa foi o último filme que ele fez. Aqui. A espingarda dele tinha essa parte redonda que ele dizia que era para atirar na curva. Tudo isso ele usava nos filmes. O Corintiano foi o último filme preto e branco de Mazzaropi que ele fez para homenagear o time. O filme O Vendedor de Linguiça mostrava ele que vendia em metro. Dizia que não era em quilo mais não, era em metro. As revistas que eram feitas com as histórias dele. Ele também era roteirista, diretor, produtor. Ele mesmo criava, né, a maioria dos filmes dele. Quando não era totalmente dele, mas ele fazia tantas alterações que acabava saindo do jeito dele. E Nadando de Dinheiro é aquele famoso filme. E aqui tem muitas notas de dinheiro. Aqui estamos vendo o birô do delegado e a cadeira, porque Mazzaropi, nos seus filmes, sempre acabava na delegacia. Aqui vemos que, na época, essas máquinas, essas que eram as filmadoras da época, era de alta tecnologia, que só ele tinha no Brasil. Aqui são as armas usadas nos seus filmes. Apesar de serem de verdade, era uma exigência dele que nunca colocasse munição. E agora nós vamos subindo aqui para o primeiro andar do museu, onde nós vamos ver todo o cenário utilizado em seus filmes. Aqui toda a história do cinema, toda a história da vida dele. Pilão. Tudo utilizado em seus filmes. Tudo utilizado, todos os cenários. Todos os cenários preservados. Estreio, não foi? Lá na
Nossa Senhora Aparecida. Sim, nas lojas, né? Roupa, chapéu. Não, mas tudo bem, para saber se lá... Nossa Senhora da Conceição. Não, é nas lojas. Piniquinho. Nas lojinhas. Olha aí. Tem aqueles Banheiro. Eu queria usar. Daí é privada, né? É. Era assim, Eu estava até olhando aqui na internet, olha. no YouTube. Os filmes, né? Que participavam. Todos os cenários, gente. Muita produção, muito bonito. Toda a preservação ainda aqui. Eu lembro. Interessante, muito interessante. Grande produção. Peças antigas, os filmes, né? As Aventuras de Pedro Malazarte, Zé do Periquito, A Tristeza do Zeca, O Vendedor de Linguiças, O Lamparina, O Grande Xerife. Um Caipira em Bariloche, 1973. Jeca contra o Capeta, 1975. 1978, Jeca e seu filho preto. Jeca e a Égua Milagrosa, seu último filme, 1980. E ele morreu de leucemia em 1981. Aqui, depois da visitação, passa um filminho curto, do Entrevista com Hebe Camargo, maravilhosa. E essas cadeiras antigas foram doadas pelo cinema antigo daqui de Taubaté, da época de Mazzaropi. Aqui os rolos com as películas da época. Essa filmadora aqui, ela ainda hoje é a única que ainda funciona 100%. Eu fui Aqui, guardadas, né, as películas mostrando como era feito o processo de filmagem. E interessante é que as películas, que ia filmando, quando existia alguma falha, então cortava-se um pedaço da película, um pedaço que queria tirar, colava com a colinha, esperava secar e continuava o filme. Aqui são os equipamentos de edição dos filmes, de edição. 3 meses para editar, né? E mais antes, 3 meses para produzir, depois a edição, depois é que sobrava o tempo da divulgação. Mazzaropi era autor e ator, e produtor. São os projetores. Os projetores.
conta-se justamente pela tecnologia usada na época, que esse material esquentava muito. E havia momentos em que esses projetores pegavam fogo de verdade, que parecia que estava, que queimava os filmes, muitas vezes queimava, por isso que tem aquela expressão, não queima, cuidado para não queimar o meu filme, vem justamente dessa época. Jeca Tatu, ele nasceu, o primeiro emprego foi na década de 1930, com 14 anos de idade. Nasceu no dia 9 de abril de 1912, no bairro de Santa Cecília, em São Paulo. E, aos 19 anos, estreou no Teatro de Taubaté. 19 porque fizeram uma RG falsa dele, para poder ele ir embora com o circo. Na verdade, ele tinha 14. Ele era assistente de um ator do circo, mas ele era tão engraçado que resolveram levar ele para fazer o povo rir. Então, o dom já vem de cedo. E por aqui vamos ficando com a história de Mazzaropi, esse brasileiro tão ilustre, que inspirou a tantos, né, que começou fazendo filmes, né, como contratado pela agência Vera Cruz, mas depois ele criou a PAN, que era Produções Amâncio Mazzaropi, dele próprio, porque ele sentiu que ele dizia que quem ganha dinheiro não é quem trabalha no filme, é quem faz o filme. E ele queria, por isso ele morreu milionário, solteiro, nunca casou também, mas viveu feliz aquilo que pôde.